Eu confesso, eu estava junto com você assim no início. Quero passar aqui o vídeo do embaixador indicado para o Trump para o Brasil, né, o tal Daniel Pérez, que foi numa sessão, uma audiência no Senado, né, passando por uma sabatina, né? E bom, um dos motivos pelos quais os Estados Unidos estariam taxando o Brasil também é porque eles teriam déficit, né, no balanço comercial. E, bom, tá aí Mr. o Pérez, Sérgio do we have Pérez. É mentira! Tchu-tchu. We have a trade surplus, sir. a massive... Eu não estou ouvindo. Vocês Mr. estão Pérez, ouvindo? do we have a trade surplus or a trade deficit Estamos. in Brazil? We have a trade surplus, sir. A massive trade surplus, correct? Yes, Senator. We sell a lot more to Brazil than they sell to us. Yesterday, we put a 25% tariff on Brazil, and they say they're going to reciprocate against us. If they reciprocate at 25%, who loses more, the U.S. or Brazil? Thank you for the question, Senator. Obviously, this is a new tariff that was implemented yesterday at some point overnight while I was asleep. Yeah. I did read the articles this morning. Yeah, and you've had nothing to do with it. And USTR has made their decisions. I will learn more about it over the next several weeks. Okay, well, let me I'm just... If we have a trade surplus with Brazil, that means we're selling more to them than they're selling to us. If we put a 25% tariff on them and then they put an equal tariff on us, it's the United States that has the most to lose. So we'll not only see inflation go up on products coming from Brazil, but the tariff put on U.S. manufacturers because we sell more to Brazil than others is going to hurt our own businesses more than Brazil's businesses will be hurt. I yield back. Então, em resumo, o próprio indicado do Trump admitiu que os Estados Unidos têm superávit e não déficit contra o Brasil. E aí incomoda os pequenos e médios agricultores dos Estados Unidos também, o grupo estadunidense. Né? Com a taxação, imaginava que eles perderiam espaço. Desculpa, Vinícius, fala. Sim. E tem a questão, óbvio, do PIX, né, que incomoda os Estados Unidos, porque, enfim, muitos bancos, muitas bandeiras de cartão de crédito, toda vez que você compra, no débito, no cartão, você tem lá a bandeirinha, o Visa, o Mastercard, que são empresas norte-americanas que ganham dinheiro nessas transações, né? Então, você tem, óbvio, que tem interesses comerciais próprios dos Estados Unidos, e o Trump acha que com essa taxação ele vai defender, criar empregos, enfim. Mas é uma faca de dois gumes para o próprio Estados Unidos, os próprios Estados Unidos, né? Porque ao mesmo tempo que né? Por que ele tirou o café, tirou carne, tirou um monte de coisa? Porque se eu aumento a tarifa nessas coisas, isso vai encarecer os produtos na mesa dos próprios estadunidenses, né? Então, a inflação aumenta, muita gente é contra dentro dos Estados Unidos, apesar de eles terem eleito Donald Trump, né? Eles são contra essa política e tal. Tem gente que pensa lá dentro e isso encarece, né, o custo de vida dentro dos Estados Unidos. Então, assim, é uma faca de dois gumes, que é o vídeo que o próprio Mauro colocou aqui, né, do senador, né, o senador democrata lá dos Estados Unidos perguntando para o diplomata lá, norte-americano, que o Brasil tem um superávit, né, os Estados Unidos têm um superávit, ou seja, exportam muito mais para o Brasil do que o Brasil exporta para os Estados Unidos, e que, obviamente, se o Brasil usar a lei da reciprocidade, que é o que o governo tem sinalizado, né, de taxar os produtos norte-americanos em 25%, isso também vai ter um peso muito grande dentro para as empresas norte-americanas. A ver, né, os próximos capítulos. Óbvio que os Estados Unidos têm interesses próprios nisso, mas se aproveitam também desse contexto político para poder interferir, para poder, né, ou colocar pessoas que são mais sensíveis às causas dos Estados Unidos no poder no Brasil. Né? O político aqui, ele está, penso eu, né, num plano meio que secundário, né? É um desenrolar do caso. Né? Não é exatamente por ser o Bolsonaro que ele vai estar fazendo isso, né? Tá ali porque é o cara que vai estar junto. Se ele for eleito, vai dar ok, vai baixar a cabeça para tudo que o Trump quiser, né? Mas seria qualquer outra pessoa que tivesse essa mesma postura, os Estados Unidos agiriam da mesma forma. Ou seja, se por acaso Caiado ganhar, Zema ganhar, se o próprio Tarcísio se candidatasse e ganhasse, seria a mesma coisa, né? Tá aqui o Lula fazendo essa reação ao tarifaço do Trump. Vocês percebem, companheiro da imprensa, vocês percebem que eu falei pra caramba e não falei do tarifaço. Não vou falar porque a notícia tem que ser o SUS. A notícia tem que ser as nossas carretas. A notícia tem que ser o tratamento das mulheres. Por isso, eu vou deixar para falar do tarifaço
quando o Trump falar. Quando o Trump falar, eu falarei. Enquanto ele não falar, eu não falarei, porque nós vamos mostrar que contra o Brasil ninguém ganha mentindo. Ou é mais verdadeiro que nós, ou não vai enganar a sociedade brasileira. O eleitorado fiel ao bolsonarismo e, consequentemente, agora ao Flávio, vai se apoiar em qualquer coisa que eles disserem, que eles falarem. Estão confiando, assim, no Eduardo Bolsonaro e no outro translocado dele lá, né, o Pink e o Cérebro, como já apelidaram o Eduardo e o Figueiredo, que estão lá nos Estados Unidos jogando contra o Brasil. E uma pesquisa que saiu essa semana, né, divulgada pela Quest, na última quinta-feira, dia 16, mostra um pouquinho, o Vinícius, que não é bem assim, apesar de ter uma galera bem ferrenha ali com o bolsonarismo, eles também entendem, isso não quer dizer que eles deixarão de votar no Flávio. Respondendo às perguntas da Quest, eles entendem o que está acontecendo, minimamente. Porque, por exemplo, né, a pergunta era sobre atribuir a responsabilidade ao Lula ou ao Flávio Bolsonaro em relação às tarifas. Questionado sobre quem teria motivado o tarifaço, né? Se Flávio, ao pedir Trump a sanção contra o Brasil, ou se o próprio Lula, ao provocar os Estados Unidos, se provocar aqui com muita aspas, né? Porque também não sei da onde se ancorou o questionador, quem formulou a pergunta, a falar em Lula provocar os Estados Unidos, porque isso não aconteceu em momento algum. Mas tudo bem, né? Dentro desse campo de hipótese, se era para apontar um responsável ou não, se para tentar ter uma equivalência ali, usou essa provocação. E aí 51% dos entrevistados concordam com a versão de Lula, ou seja, o Brasil está sendo taxado por causa da família Bolsonaro. E 30% com a de Flávio, que o Brasil está sendo taxado em relação ao Lula ter provocado os Estados Unidos. E apesar de ter sido divulgado na última quinta-feira, dia 16, a pesquisa foi feita antes dos dias 10 e 13 de julho, ou seja, foi entre os dias, né, 10 e 13, antes dos Estados Unidos terem decidido impor a tarifa de 25% ao Brasil na quarta-feira, ou seja, já tinha terminado a entrevista antes desse novo tarifaço. E em junho, que foi a última pesquisa, 47% concordavam com Lula, ou seja, teve um acréscimo de 4% na narrativa do presidente brasileiro, enquanto 35% concordava com Flávio, ou seja, a atribuição de culpa ao Flávio aumentou, né, 5%, enquanto a do Lula cresceu 4%, ou seja, mais pessoas acreditaram na versão do Lula e menos pessoas acreditaram na versão do Flávio Bolsonaro. E como o Flávio tem ali, geralmente entre 38%, 40% ou 43%, dependendo das intenções de voto, dependendo da pesquisa, você tem cerca de 30% do eleitorado dele, vamos botar aí na melhor das hipóteses, 30%, incomodado com eles. Falando assim, pô, a gente vota em você, a gente vai de 22 em outubro, mas a gente sabe que esse tarifaço aí, você tá errado. Vamos ver o quanto isso se derrete ou não até outubro de 2026. Mas é muito triste, né, cara? Aventar essa possibilidade de taxação, a gente sabendo que os Estados Unidos fez isso com vários países, recuou e segue fazendo com o Brasil, é lamentável, cara, é lamentável. E por quem né? Motivado pelo quê? Pior ainda. Eu acho que Fala, Mauro. Os Estados Voltou? Unidos, eles têm... Mauro, tá aí? Continua falando, daqui a pouco eu volto falar com vocês. O que eu digo é exatamente... óbvio que, assim, não é só por conta da família Bolsonaro que os Estados Unidos vão fazer isso. É óbvio que tem seus próprios interesses no meio dessa jogada. Intencionalmente, óbvio, tiraram o etanol, né, dos produtos isentos. Botaram etanol com taxa de 25%. Por quê? Porque os Estados Unidos produzem etanol à beça. Inclusive, etanol de milho, né? Inclusive quer exportar mais e tal. Quer diminuir a entrada do etanol brasileiro no mercado norte-americano. Tem interesses comerciais próprios nisso tudo, né? Tem questão das terras raras, tem uma série de outros interesses comerciais A questão das carnes, que eu até falei aqui um tempo atrás, né? O grupo JBS lá dos irmãos. Sim, tá fora da taxação dos irmãos Joés, do irmão Batista, né?